no vidro sujo e diz esta frase: "Oh, meu Deus, como é lindo um raio de sol." Fazia anos que eu não via um raio de sol. E então se solta. Era um paciente que estava preso há 25 anos e que curara nesse período, mas continuava preso, porque ele era esquizofrênico. Ainda isso acontece hoje em muitos hospitais. Então, como era natural, os doentes abriram a ala, ele veio andando, chegou junto ao médico, ajoelhou-se e abraçou as pernas do médico e disse: "Muito obrigado, doutor. Muito obrigado por me haver salvado." O médico em lágrimas. Aquele papel enrolado era autorização para libertar os pacientes. Olhou para ele e disse: "Sou eu quem lhe agradece. Provar que eu estava certo. Você é o primeiro paciente a quem eu vou conceder a liberdade." E ali pegou o papel e deu-lhe o resultado de cura. Naquele momento, nascia a terapêutica para a esquizofrenia. Esse médico vai abrir as portas do mundo, porque logo depois a notícia corre. Chegando a Londres, o diretor do sanatório de Londres, na Torre de Londres, no Rio Tâmisa, vai e liberta todos os pacientes do cárcere. Em Roma, o médico diretor liberta todos os pacientes. Faz parte da cura de um esquizofrênico a vida social. Não se deve isolá-lo da sociedade, porque ele cada vez fica pior. Deve-se pô-lo em sociedade, para ele poder aprender os atos sociáveis e, ao mesmo tempo, fazer a terapêutica medicamentosa, se for o caso, ou psicológica, se for o caso. Nasce esse momento histórico para a psiquiatria, demonstrando que não existem pacientes incuráveis. Dizia esse mesmo jovem médico que não há doenças, há doentes. A pessoa que se faz doente, que aceita a doença, é o estado psicossomático. Ele tem um problema e, ao invés de lutar contra o problema, ele apoia o problema. Quanta gente aqui, eu sou desgraçado, eu não dou sorte, não sei o quê. As coisas boas ele não lembra, mas as ruins ele não esquece. Quando as ruins são as melhores coisas da nossa vida. Como é que nós aprendemos a andar? Caindo. Como aprendemos a falar? Errando. Como aprendemos a ter uma ética? Cometendo erros. O que é a aprendizagem na pedagogia do ensino? Primeiro, a questão intelectiva. Através da audição, através da visão, nós vamos olhando e passamos a distinguir o que é considerado normal do que é considerado anormal. Então, aprendemos pelos erros. Daí o indivíduo ter um transtorno e ficar bom é tão natural como ter uma gripe. Já viram que nada é tão ruim como a gripe no começo? Meu Deus, a gente não respira, não faz nada. Eu fiquei bom da minha asma, mas há 80 anos. E até hoje eu tenho a tossezinha, que é o efeito dos brônquios, que foram afetados pelo meu espírito reencarnado, que era devedor. E por quê? Porque numa encarnação anterior eu suicidei-me, afogando-me nas águas de um rio. Então até hoje eu tenho horror à água, mas tomo banho. Uma gripe para eu curar é
um fenômeno. Mas eu não me incomodo porque tenho a mente. E a pessoa adoece da mente. Então eu digo, não estou doente. Eu estou com consequências. E a melhor maneira de se libertar da consequência é enfrentar. Muita gente não pode sonhar com boi porque dá azar, né? Ignorância, tese da ignorância. A libido desenhou algo desagradável. E a pessoa se sente ofendida do todo e passa a ter esse pavor do animal feroz que vai atacar. E ele se torna um sonho recorrente, porque não é do cérebro, está no espírito dele. Então, o que fazer? Toda vez que tiver o sonho com o boi correndo atrás, e o boi vai pegar, na hora que ele acorda, no próximo sonho, colabore. Quando deitar, diga assim, se o boi me aparecer, eu vou dizer, senhora, você quer ir a Sevilha para nós fazermos uma tourada? Levar da zombaria. E se ele aparecer no sonho, nosso inconsciente deve dizer, não, isso é um sonho. Enfrentar, porque é uma imagem do inconsciente. Não é uma realidade. E o sonho desaparece. Porque desaparece o trauma psíquico que gerou o medo do boi e ficou fixado. Toda vez que tem qualquer coisa errada, o boi está ali para fazer justiça. Mas o que a ciência descobriu é que, dos fenômenos de natureza psiquiátrica, o ser, que é o espírito imortal, desvela-se de suas vidas passadas. E nem toda esquizofrenia, nem toda histeria, nem toda epilepsia, nem toda é de natureza orgânica. Um grande número de natureza espiritual. A isso chamamos obsessão. Na língua portuguesa, obsessão é tudo aquilo que se fixa e se torna uma ideia repetitiva. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec aborda as obsessões. A maioria de nós tem esse gatilho, que é uma lembrança dos nossos erros passados que nós trouxemos. Eu trouxe a herança do suicídio. O corpo me marcou com o efeito de uma morte através do afogamento. Outros têm isso, têm aquilo. Tem, inclusive, o câncer. Porque o seu espírito marca no perispírito débito. E o perispírito projeta no corpo, e o corpo produz a degenerescência cancerígena. Então, a terapêutica médica é valiosíssima, mas em alguns casos não é única, porque o indivíduo é devedor perante as leis de Deus. Ele deve trabalhar pelo bem, para que o bem anule o mal que ele fez. Então, anulando o mal que ele fez, desaparece a causa do remorso, do conflito inconsciente. Desaparecendo a causa, a parte do perispírito que está dilacerado permanece e se refaz. E o indivíduo vai deitar mal, quanta gente mal. Depois levanta no dia seguinte maravilhosamente bem.